Entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, o português Manuel Correia construiu uma estação de remonta. Nela, os tropeiros repunham as suas energias antes de seguir dura viagem pelo caminho do ouro. Foi a partir daí que a cidade de Petrópolis nasceu. Petrópolis fica no caminho de Teresópolis, das Minas. Passa-se dizer que não é a única fazenda, claro. Tem várias fazendas que ficam no caminho do ouro. E ela foi essencial nessa época. A fazenda própria não, mas no terreno da fazenda tem uma venda, que hoje em dia é uma escola primária, que era a venda onde os cavaleiros podiam fazer troca de cavalo e se hospedar. Durante os veraneios, a família real frequentava a fazenda Samambaia. O proprietário mais relevante foi o Cônego Correia, primeiro vigário da cidade de Petrópolis. Tanto que ele erigiu a sede da diocese aqui. Dom Pedro e Dona Isabel vinham a cavalo assistir a missa. Foi a primeira capela da região. Essa aqui é a nossa capela de Santo Antônio Padroeiro do Casamento. É uma capela registrada do Vaticano, como foi dito antes, porque o Cônego Correia foi o primeiro proprietário. Nós agora falamos com o bispo Santoro, Filipe Santoro, bispo de Petrópolis, e ele autorizou a realização de uma missa semanal aqui. Então nós temos toda quarta-feira, às 17h15 mais ou menos, uma missa realizada por um capelão nomeado por um padre e nomeado pelo bispo. Então nós vamos celebrar também batizados e casamentos aqui. Um lugar lindo, com jardins lindos, ou seja, o ideal lugar para casar. Para você ter uma ideia, para convocar os fiéis, o padre tocava o sino da fazenda, ato que hoje é repetido todas as quartas-feiras, quando a missa é celebrada. Relevante aqui é pensar como ela foi construída naquela época. Não tendo caminhão, não tendo transporte, tudo de madeira maciça, eram toras de madeira gigantes que eram talhadas aqui no local, uma arquitetura colonial clássica, né, e que foi muito bem conservada. Nós fizemos um trabalho de restauração durante os últimos 5 anos. Ela é tombada, monumento histórico pelo IFAM, né, e está intacta. Hoje funciona aqui a sede do Instituto Samambaia de Ciências Ambientais, que tem como objetivo estudar o potencial natural da fazenda, o desenvolvimento sustentável e pesquisas das espécies que crescem na região. A fazenda fica aberta para visitações. A primeira atração são os jardins. Os amantes das bromélias e orquídeas e os jardins feitos por Bolemax, a primeira coisa, a primeira beleza. A segunda é a própria arquitetura da casa, que é linda. Depois temos trilhas ecológicas também. Temos uma horta orgânica que foi reativada. Como tem 2 lagos desenhados por Bolemax, nós trouxemos a vida de volta. Então temos patos, gansos, cisnes, fazão, pavão. Criamos aqui uma mini fazenda também para as famílias poderem apreciar. De segunda a domingo, dando prioridade ao fim de semana, porque Petrópolis por definição, sazonal. Então trabalha mais a partir de sexta, sábado e domingo. E durante a semana nós vamos trabalhar com as escolas. O antigo Palácio de Verão de Dom Pedro II é um museu imperial. Esse prédio com traços geoclássicos está diretamente ligado ao surgimento da cidade.
conheceu, até porque a princesa Paula teve um probleminha de saúde, os médicos recomendaram um clima ameno, um clima mais frio. E ele veio então para Correios, que é uma localidade aqui da cidade de Petrópolis. E ele quis comprar essa propriedade e a proprietária se negou, disse que não tinha interesse, porque era produtivo, enfim, essa propriedade, essa fazenda. Ele então indicou a fazenda do Córrego Seco, até muito na época chamada de Córrego Seco. E ele então comprou essa propriedade com a intenção de criar aqui um Palácio da Concórdia. Mas isso acabou não acontecendo e só mais tarde Dom Pedro II, em 1943, ele arrenda essa propriedade, né, do Córrego Seco e acaba dando ali a origem da cidade de Petrópolis, né. E essa propriedade foi comprada e ali Dom Pedro determinou que se edificasse um palácio como sua residência de verão, né, um cemitério, uma igreja, enfim, ele foi determinando isso. Então daí nasce, como a gente sempre diz, ao redor de um palácio nasce uma cidade. Em 1940, o presidente Getúlio Vargas transformou o palácio no Museu Imperial. A instituição tem como missão principal preservar a memória do período monárquico do Brasil. Aqui estão guardados documentos que contam a história de Dom Pedro II e a sua família, além de obras de grandes personalidades da época. Aqui nós temos, por exemplo, um acervo muito expressivo de Dom Pedro I, e aqui a carta de abdicação, onde ele então abdica o trono do Brasil em favor de seu filho Pedro II. Ele diz: usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831. É quando ele então volta para Portugal para defender os direitos de sua filha, Dona Maria da Glória, ao trono português. Nós também temos um acervo riquíssimo na parte iconográfica. Fotografias, desenhos, gravuras, né? Aqui eu estou com uma fotografia da família imperial, no parque aqui de Petrópolis, onde nós podemos ver Pedro II, a Imperatriz Teresa Cristina, com o neto mais velho, filho da Leopoldina, e a família de Princesa Isabel do Conde B, seus 3 filhos, Dom Pedro, Dom Luís e Dom Antônio. São vários documentos aqui. Por exemplo, temos uma cartinha da Princesa Isabel, que ela fala da decisão dela em 1920, um pouquinho antes dela falecer, ela falece no ano de 1921, dizendo que tinha tomado a decisão de deixar os restos mortais dos seus pais na igreja de Petrópolis, que já estava tão bem adiantada, que é hoje a nossa catedral. Que ela teve, que ela limpava a matriz, ela lavava o chão, ela recebeu críticas de políticos, justamente porque uma princesa se colocaria num trabalho tão simples de lavar o chão da igreja, né? Então, porque ela era uma pessoa altamente católica, uma pessoa fervorosa, né, na sua fé. Entre os diversos ambientes do palacete, Dom Pedro reservou uma sala de jantar especialmente para receber os seus convidados. Estamos na sala de jantar do Paço Imperial de Petrópolis. Esse palácio começou a ser construído em 1845. A conclusão da obra se deu em 1850.